Então vamos lá fazer essa questão do PAS 2 sobre termodinâmica, uma questão de 2024, onde o assunto principal trata aqui a gente saber tanto do assunto de máquinas térmicas no geral, em específico sobre o funcionamento da máquina de Carnot. Considere que as usinas nucleares funcionem como máquinas térmicas descritas por um ciclo de Carnot, sendo a água esquentada de 25 graus Celsius até 174 graus Celsius e depois resfriada a 25 graus Celsius, e que não haja perda na conversão do trabalho realizado pela máquina térmica em energia elétrica. Então, já comentando, a gente tem uma máquina de Carnot, no caso ele está dizendo que essa usina nuclear vai funcionar como se fosse uma máquina de Carnot. A gente sabe que a máquina de Carnot é a máquina que tem o maior rendimento teórico possível, tá? Exatamente pela maneira que ela funciona, Você tem duas transformações isotérmicas intercaladas por duas transformações adiabáticas. E não existe nenhuma outra máquina que possa ter um rendimento maior, maior do que uma máquina de Carnot, tá certo? Então a máquina de Carnot é a que tem o maior rendimento teórico possível. E ele está aqui nos informando quais são as temperaturas da fonte quente e da fonte fria dessa máquina. A fonte fria vai ter uma temperatura de 25 graus Celsius e a fonte quente vai ter uma temperatura de 174 graus Celsius. Lembrando que nas nossas equações, obrigatoriamente a gente vai ter que trabalhar com temperaturas em Kelvin, tá certo? Na termodinâmica é raro a situação em que você pode trabalhar com temperaturas que não estejam em Kelvin, exatamente porque a equação de estado do gás ideal, ela é definida em termos da temperatura em Kelvin e não em graus Celsius, tá certo? Então, ele está dizendo que a maneira que essa usina nuclear vai funcionar, ela vai ser... A gente vai assumir que ela funciona como se fosse uma máquina de Carnot. E ele está dizendo que todo o trabalho realizado por essa máquina vai ser para a conversão de energia térmica em energia elétrica. Tá certo? Não vai existir outra forma de conversão da energia térmica. Toda a eficiência dessa máquina vai converter energia térmica, exatamente do calor que é gerado nessa usina, em energia elétrica. Então é isso que ele está pedindo para a gente considerar, que não haja perda na conversão. Tá? Nesse caso, para a geração de toda a energia nuclear no Brasil em 2020, a quantidade de energia necessária ao processo de fissão nuclear foi... Tá? E aqui tem algumas opções, para a gente escolher. Então, como é que a gente vai analisar essa questão? A gente precisa conhecer tanto qual é a equação da eficiência de uma máquina de Carnot, como a gente também precisa conhecer qual é a equação para a eficiência de uma máquina térmica geral, tá? No geral. Uma máquina térmica, como é que ela funciona? Você tem alguma forma de geração de calor, e essa máquina funciona transformando o calor que vai ser gerado dentro da máquina, como o calor sempre tende a passar da temperatura maior, temperatura mais alta, para menor temperatura, que a gente chama de fonte quente e fonte fria. Então, essa passagem de calor pela máquina pode ser utilizada para realizar algum tipo de trabalho. Tá certo? No caso aqui, a gente tem a geração de calor por fissão nuclear, porque é uma usina nuclear, Então você tem um reator nuclear, onde no processo de fissão calor é gerado e esse calor é utilizado para gerar energia elétrica, tá certo? Então a gente precisa aplicar essas equações, tá? da eficiência de uma máquina térmica e da eficiência específica para uma máquina de Carnot, para a gente conseguir discernir qual é a opção correta dessa questão. Então, a questão também nos dá, se você voltar aqui, ele diz, nesse caso, para a geração de toda a energia nuclear no Brasil em 2020. Então, a gente precisa saber quanto foi a geração de energia nuclear no Brasil em 2020. A questão dá uma tabela
com a geração de energia de todas as fontes que são utilizadas no Brasil, tá certo? Sendo que a questão fala especificamente da geração de energia elétrica a partir da fonte nuclear, e nesse caso, né, foi gerado 14.053 gigawatts-hora de energia em 2020, tá certo? Então isso aqui a gente sabe que é o total, tá, de energia elétrica que foi gerada pela fonte nuclear. Então, quando a gente colocar lá as equações, a gente já sabe que esse daí é o trabalho realizado por essa usina, tá certo? Essa energia aí vai ser o trabalho realizado. Trabalho é o quê, né, numa máquina? Trabalho é o que você quer obter, tá? Se você tem uma usina que a função dela é gerar energia elétrica, tá certo? Então, esse valor aqui de energia é exatamente o trabalho realizado nessa usina, tá? Foi exatamente, ele pegou uma porcentagem do calor que é gerado na usina e converteu nessa energia elétrica aqui ao longo do ano 2020, né? Teve essa geração total, certo? Então, como é que a gente vai responder, né? Rendimento de uma máquina de Carnot. Essa equação aqui só vale para uma máquina de Carnot, certo? Que é o caso da questão. Ele manda a gente considerar a usina nuclear como uma máquina de Carnot, né? Operando em um ciclo de Carnot. Então, a eficiência, tá certo? O que seria a eficiência? É quanto de calor eu consigo transformar em trabalho. O objetivo da usina é gerar energia elétrica, tá? E para isso, o que é que a usina faz? Antes disso, ela gera calor, para que eu possa usar esse calor para gerar energia elétrica. Mas eu consigo converter todo o calor que eu produzo, né? Toda a energia na forma de calor, eu consigo transformar em energia elétrica? Não, nenhuma máquina térmica consegue fazer isso. Qual é a maior eficiência que eu consigo obter? É se a minha usina funcionar de acordo com uma máquina de Carnot, ou seja, operando em um ciclo de Carnot, tá certo? Então, eu vou calcular a eficiência da minha máquina utilizando a equação, né, para uma máquina de Carnot. A eficiência da máquina vai ser 1, tá, que representa 100%, né, da energia, né, da conversão de energia, menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Tá certo? Essa equação aqui também é interessante, né, para a gente trabalhar o conceito de zero absoluto, tá? Porque a única situação em que a eficiência de uma máquina de Carnot seria 100, né, seria exatamente 1, tá? Ela converteria completamente calor em trabalho, seria se a temperatura da minha fonte fria fosse 0 Kelvin, tá? Que é o zero absoluto, que é inatingível. Então a gente consegue logo ver de cara que a máquina de Carnot não pode ter eficiência de 100%, tá? Porque eu não consigo ter temperatura da fonte fria 0 Kelvin. E aí, né, o que é que eu vou fazer logo de cara? Vou calcular qual é a eficiência, né, dessa usina nuclear aplicando a equação para o rendimento de uma máquina de Carnot, tá? Então, a eficiência da minha usina vai ser 1 menos temperatura da fonte fria, que é 25 graus Celsius, né? Sendo que eu tenho que somar 273 Kelvin para fazer a conversão, né, para Kelvin, tá certo? Então, temperatura da fonte fria é 25 mais 273, dá 298 Kelvin. E a temperatura da fonte quente é 174, tá? Sendo que eu vou somar 273 para converter para Kelvin. Então, dá 447. Se eu fizer essa divisão aqui, eu tenho 2/3. Quando eu faço 1 menos 2/3, eu obtenho 1/3, tá certo? Então, o que é que eu posso ver aqui? Eu posso ver que 2/3, tá, da energia que eu gero na forma de calor, ela não vai ser convertida em energia elétrica. Tá? Ela seria, né, ela continuaria na forma de calor, porque não dá para eu fazer essa conversão de maneira integral. O que a questão quando a gente considera é que toda energia que for convertida, né, que a máquina conseguir converter, ela vai ser convertida em energia elétrica. É isso que a questão fala para a gente desconsiderar perdas, né? Não tem perdas nessa conversão do rendimento da máquina de Carnot. Tá? Então, o rendimento é 1/3, né? Que se eu fizer a divisão e transformar em porcentagem, dá aí aproximadamente, tá, 33,3%. Esse é o rendimento dessa usina nuclear, certo? Ela consegue transformar aí aproximadamente 33,3% da energia de calor para energia elétrica, ok? O que é que eu posso fazer agora? Eu tenho o rendimento da minha usina, tá? Que funciona como uma máquina de Carnot. Então,
tudo bem utilizar essa equação, né? Que é o que a questão manda a gente fazer. Esse é o rendimento da minha usina e eu sei a quantidade total de energia que foi gerada durante o ano 2020, né? Que a gente viu lá na tabela. Então, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar a equação para o rendimento de uma máquina térmica qualquer, tá? Qualquer máquina térmica, inclusive a máquina de Carnot, você pode calcular o rendimento dela como o quê? É a divisão entre o que eu quero obter, tá? Que é o trabalho obtido, né, pelo funcionamento da usina, que é a geração de energia elétrica, dividido pelo que eu forneço, né, para gerar esse trabalho. O que é que eu forneço? É o calor gerado. Tá? Eu tenho calor e a usina quer converter parte desse calor. Na verdade, de maneira ideal, eu queria converter tudo, né, mas não é possível. Quer converter esse calor aqui em trabalho para gerar energia elétrica. Então, rendimento é o que eu quero dividido pelo o que eu gero, né, de calor na usina. Eu quero energia elétrica e eu gero calor. Tá? E aí, como é que a gente vai descobrir quanto de calor é gerado, né, nessa usina? Se a gente voltar lá na questão para ver exatamente o que é perguntado, tá? Pergunta a quantidade de energia necessária ao processo de fissão nuclear. Se lembra, fissão nuclear, tá, não gera energia elétrica. Fissão nuclear vai gerar calor, tá? Vai gerar calor que aí vai ser utilizado para conversão em energia elétrica, tá? Então, a quantidade de energia necessária no processo é a quantidade de calor que é gerada. E é isso que eu vou querer calcular. Então, tá aqui, né? Eu quero calcular quem é o calor, que a eficiência, eu calculei aqui em cima, né, a eficiência da máquina, da usina, né, que trabalha com uma máquina de Carnot, é 1/3. E o trabalho gerado, ou seja, a energia elétrica gerada no ano 2020, ela é fornecida na questão. É 14.053 gigawatts-hora, certo? Então, o que é que eu faço? Eu vou inverter nessa equação aqui para eu isolar o Q. Então, o Q vai passar para o outro lado, o rendimento vai passar dividindo. Calor total gerado na usina é o trabalho realizado para conversão em energia elétrica, né? Quanto eu obtenho energia elétrica, dividido pelo rendimento da máquina, tá? Então, 14.053 dividido por 1/3, vou fazer uma divisão de frações, o 3 vai subir multiplicando, então eu vou ter que a minha resposta vai ser 3 vezes 14.053 gigawatts-hora. Quando eu fizer a multiplicação, eu obtenho 42.159 gigawatts-hora, tá certo? Então, o que é que esse resultado está me dizendo? Que para eu obter apenas 14.053 gigawatts-hora, tá, de energia elétrica em 2020, eu tive que gerar uma quantidade de energia na forma de calor 3 vezes maior do que isso aqui. Exatamente porque eu multipliquei por esse 3, né? Então, eu tive que gerar uma quantidade de energia na forma de calor igual a 42.159 gigawatts-hora para que eu consiga, né, já que o rendimento da máquina é 1/3, converter apenas 1/3 dessa energia aqui em energia elétrica, que é o que eu mostrar lá na tabela. Tá certo? É isso que esse número significa. E se você olhar lá nas opções, né, a resposta vai ser letra C. Exatamente porque na letra C, deixa eu voltar lá, na letra C ele diz que a quantidade de energia necessária ao processo de fissão nuclear foi superior a 40.000 gigawatts-hora, perfeito, e inferior a 45.000 gigawatts-hora, tá certo? Exatamente o que a gente obteve 42.159 gigawatts-hora. Gabarito, letra C. Espero que tenham gostado, pessoal. Espero que tenham entendido. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos e até a próxima.